56. Um ouro post-apocalíptico capítulo 337. Opinião pública autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Min. Editora, Rundi. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Anteriormente, todos os alimentos da Celestial Trade Company eram importados da Nova Zelândia. As especificidades de sua operação eram todas terceirizadas para profissionais. Mas, com o aumento da demanda, esse modelo operacional não era mais adequado. Isso é o que Jiang Shen estava planejando. Ele importava produtos de fazendas australianas e os transportava para a Ilha Coral através do porto de Melbourne. Parte dos produtos era vendida pela Celestial Trade Company nas Ilhas Panu e parte era mantida como matéria-prima para a produção de alimentos e transportada para o Apocalipse. Ao mesmo tempo, a fábrica de processamento de alimentos Shinlong, localizada na cidade de Wangai, seria transferida para as Ilhas Panu. Todos os funcionários dispostos a se mudar para o exterior seriam mantidos, enquanto mão de obra local barata seria contratada para realizar o processo de montagem. A partir de matérias-primas baratas da Austrália, seriam produzidos alimentos enlatados e conservas. Esses alimentos processados seriam parcialmente vendidos localmente e levados para o Apocalipse. Portanto, ele não só economizaria em tarifas, como também em custos de mão de obra, além de facilitar o transporte de mercadorias até o Apocalipse. Era como matar 3 coelhos com uma cajadada só. É claro que, com um acordo tão grande e de longo prazo, não seria possível decidir isso às pressas. Jiang Shen só iniciou a conversa porque estava na Austrália. Por isso, fez uma viagem particular. Quanto aos detalhes do acordo, deixou Zhang Gongji cuidar disso e deixou seu número para Luke. Depois disso, Luke alegremente mandou Jiang Shen de táxi para Melbourne. Ele reservou as passagens para o dia seguinte. Embora ainda faltasse algum tempo para escurecer, ele não sabia o que fazer sozinho quando olhou para a rua movimentada. Começou a se arrepender de não ter levado a Yesa junto. A garota parecia realmente gostar de roupas bonitas. Ele ainda se lembrava vividamente do encontro com ela em Veit. Naquele dia, eles quase esvaziaram uma loja de roupas inteira com a intimidade que aconteceu naquela mesma noite. Quando voltou ao hotel onde estava hospedado, Jiang Shen se sentiu sozinho na enorme cama king size, então pegou seu telefone. Ele viu a mensagem de Liu Yao no Litwit, então ele respondeu. Menor, você está aqui? Maior. Menor, estou aqui. Você sentiu minha falta? Maior. Sem nenhuma surpresa, Jiang Shen respondeu instantaneamente. Às vezes, ele até suspeitava que a garota tivesse criado um alerta especial só para ele. Com um sorriso no rosto, Jiang Shen se preparou maliciosamente para provocá-la. Menor, adivinhe. Maior. Menor, definitivamente não. Triste, maior. Menor, parabéns. Você adivinhou errado. Maior. Menor. Feliz, maior. Jiang Shen continuou a digitar na tela com um sorriso no rosto. Menor, como estão indo as suas filmagens? Maior. Menor, estamos quase terminando. Estou tão cansado. Maior. Zumbido. Liu Yao enviou uma selfie. Mãos de tesoura em um ângulo de 45 graus, brincalhão, mas ao mesmo tempo demonstrando seu impressionante decote 36D. Ela também acrescentou, menor, estou bonita, ponto de interrogação, tio maior. Jiang Shen não conseguiu parar de rir enquanto respondia. Menor, bom para se masturbar. Maior. Menor, dane-se. Maior. Embora tenha sido isso que ela disse, não se sentiu nem um pouco incomodada quando ouviu outro zumbido. Esta selfie era ainda mais sedutora. Embora nada tenha sido exposto, provocou Jiang Shen ainda mais. Tudo bem, Jiang Shen, foi difícil. Nem preciso dizer que o tempo voa quando se fala com uma beldade. Liu Yao também foi uma ótima forma de puxar assunto, pois não deixou Jiang Shen entediado enquanto a noite passava. Assim que Jiang Shen se preparava para se despedir, Liu Yao enviou outra mensagem. Menor, você sabia que um Weibo tem estado cheio de postagens sobre você nos últimos dias? Maior. Menor, Weibo. Maior. Jiang Shen fez uma pausa. Ele já havia registrado um Weibo antes, e a Sina decidiu por conta própria verificá-lo como um Orange V. Ele já tinha milhões de seguidores. Mas, como era inundado com mensagens como menor, quero ter um filho seu, e era constantemente marcado com coisas sem sentido, Jiang Shen não entrava na conta há algum tempo. Depois de dar boa noite a Liu Yao,
Jiang Shen não dormiu imediatamente, mas abriu o Baidu e procurou seu nome. Depois que ele fez uma busca, milhares de postagens surgiram sobre ele. Alguns foram negativos, alguns foram positivos. Menor disputa interna. A expansão repentina da Futura Internacional no mercado imobiliário, o prejuízo recorde de US$ 2,5 bilhões do Linhua Group. Diante do lucro, a tendência dos compatriotas de brigarem entre si permanece inalterada. Maior Jiang Shen conseguiu adivinhar o conteúdo apenas lendo o nome. Desconsiderando a possibilidade de se tratar de um exército de internet contratado pelo Linhua Group para mudar a opinião pública, Jiang Shen não se cansou o suficiente para ler esse tipo de artigo tolo. Foi escrito sem nenhuma prova ou compreensão das circunstâncias e enfatizou fatos parciais em vez do panorama geral. Enquanto esteve no país, Linhua não agiu como vítima quando conspiraram contra ele. Eles tiveram a atitude de menor vou comprar 50% da sua ação, ou você não pode fazer negócios aqui quando negociaram. Eles mereciam totalmente o que receberam agora. Claro, houve muitas notícias positivas. De modo geral, a opinião pública apoiou Jiang Shen, já que a ascensão da Futura Internacional ao topo significava que a inteligência artificial de U estava na vanguarda do mundo. Embora a Futura Internacional tivesse se mudado para a China, os internautas da etnia Han ainda a consideravam uma empresa nacional. Embora o IPO do Alibaba tenha tornado um japonês chamado Su Zhenji o homem mais rico, as pessoas raramente consideravam o Alibaba uma empresa japonesa. Além das postagens com opiniões polarizadas, Jiang Shen viu uma postagem com um ponto de vista interessante. Menor Celestial Trade Company e Futura Internacional pertencem à mesma organização oculta. A organização no exterior pode estar tramando uma obra-prima maior. O autor original desta publicação listou grandes quantidades de evidências meio falsas, meio genuínas, e demonstrou perfeitamente sua imaginação ao conectar as duas empresas completamente opostas. Ele declarou que a organização que controlava as duas empresas era uma organização no exterior. Contando com o golpe nas Ilhas Panu, foi o trabalho deles que desencadeou tudo. A formação do país de língua Han, Xin, foi um elo em seu plano mestre. E essa organização pode ter recebido o apoio secreto do governo Han. O renomado bilionário Jiang Shen, nascido nos anos 90, era apenas um peão da organização. Graças a esse sofisticado processo de pensamento, a explicação clara e a excelente capacidade narrativa, a publicação atraiu muitas respostas. O número de curtidas ultrapassou facilmente a marca de 1 milhão. Mas as respostas também foram engraçadas, como: menor o UP sabe demais, seu hidrômetro está bom. Maior. Menor a OA não permitiria que o interviesse nos assuntos do Pacífico. Este golpe foi o resultado do conflito estratégico entre as superpotências. A inteligência do UP é questionável. Que organização há no exterior? Deve haver um limite para a imaginação desse cara. Maior. Menor a pessoa acima é um apoiador da UA, deixe-me xingá-lo. Maior. Os comentários certamente divertiram Jiang Shen, mas se ele fosse comentar a postagem, a única palavra que lhe ocorreria seria besteira. Muitas teorias da conspiração não tinham provas para sustentá-las. Logicamente, qualquer evento natural poderia ser descrito como planejado posteriormente. É claro que esses comentários eram como cortinas de fumaça para Jiang Shen, quanto mais, melhor para ele. Quando seus olhos começaram a ficar sonolentos, Jiang Shen jogou o telefone fora. Quando estava prestes a dormir, uma empresa pública em sua mão esquerda vibrou. Quando ele abriu, era a mensagem de Lin Lin. Menor volt. Maior. Embora Jiang Shen estivesse confuso porque Lin Lin não abriu a mensagem de vídeo, ele ainda se levantou da cama. Ele fechou a cortina da janela antes de começar a viagem interdimensional na cama. Um Ouro Post-Apocaliptic capítulo 338. Transportador de material interdimensional devido à diferença de fuso horário. Melbourne estava 3 horas à frente de Wangai. Quando Jiang Shen retornou à mansão no Apocalipse, a luz ainda estava acesa. Sun Jiao e os outros ainda não estavam dormindo. Depois de cumprimentar Sun Jiao, Jiang Shen foi diretamente ao laboratório de Lin Lin. Seus instintos lhe diziam que Lin Lin tinha uma surpresa para ele. Ao abrir a porta do laboratório, Jiang Shen viu Lin Lin com um jaleco branco. O senso de moda da garota era particularmente peculiar. Ela gostava de usar roupas da moda de antes da guerra por baixo de um jaleco branco gigante. Uau, você é rápido.
Quando viu Jiang Shen, Lin Lin colocou de lado o item em sua mão e caminhou até a porta com um sorriso. Jiang Shen soube imediatamente o que sua expressão significava e tirou o pudim da dimensão de armazenamento e o colocou em sua mão. Você me ligou de volta porque queria pudim? Jiang Shen colocou a mão no rosto enquanto olhava para a expressão alegre dela ao abrir o pudim. Claro que não. Lin Lin ergueu as sobrancelhas orgulhosamente. Usando sua colher de plástico, apontou para o capacete na bancada do laboratório com entusiasmo. Droga, 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 droga. Era um prato circular. Dentro dele havia uma esfera de metal do tamanho de um punho. É uma maçã dourada. Jiang Shen olhou na direção da colher, confuso. Não, não, não. Ela ergueu orgulhosamente o peito minúsculo enquanto balançava o dedo com arrogância. Embora parte da inspiração tenha vindo daquela maçã dourada, a tecnologia não está no mesmo nível. Ah? Então o que há de especial no seu? Jiang Shen riu. Aquela maçã dourada é um dispositivo de comunicação e envia um sinal de ressonância. Mas a minha, eu consigo enviar massa. Lin Lin sorriu. Jiang Shen ficou comovido e disse apressadamente, você quer dizer que pode transferir a massa do mundo moderno para cá? Lin Lin balançou a cabeça. É impossível enviar massa de outra dimensão para esta. Qualquer quantidade física é inútil entre dimensões. Mesmo com a tecnologia mais avançada do século 22, não seria possível criar um milagre que se estendesse além dos limites da física. Então por que você me chocou e disse que poderia enviar massa? Jiang Shen disse desamparadamente. Enquanto falava, Lin Lin sorriu misteriosamente e entregou a bola esférica para Jiang Shen do prato circular. Tente colocar essa esfera metálica na sua dimensão de armazenamento. Jiang Shen olhou para ela com ceticismo. Ele pegou a esfera e a jogou na dimensão de armazenamento. Então coloque isso. Como ela disse, Lin Lin colocou uma pulseira de plástico macio na mão de Jiang Shen. Ele seguiu a orientação de Lin Lin e o vestiu. Era leve, e não parecia haver nada em volta do seu pulso. Dentro da pulseira, havia um cristal do tamanho de um grão de areia no meio, que emitia uma luz verde escura. Tire qualquer coisa da dimensão de armazenamento. Lin Lin curvou as pontas da boca orgulhosamente. Qualquer coisa. Jiang Shen murmurou para si mesmo e seguiu as instruções de Lin Lin. Ele conectou sua consciência à pulseira interdimensional e selecionou a pistola tipo 11 flutuando na subdimensão. Mas o que aconteceu surpreendeu. A pistola não apareceu em sua mão, mas sim no prato circular que continha a maçã dourada. O que aconteceu? Jiang Shen ficou perplexo. Exatamente como eu esperava. Lin Lin esfregou o queixo enquanto assentia com confiança. Em seguida, devolveu a pistola a Jiang Shen. Pare de me fazer charadas. O que é isso? Jiang Shen jogou a pistola de volta na dimensão de armazenamento. Ele olhou para a placa circular, mas desta vez a pistola não apareceu lá. Em termos simples, é o transportador de massa interdimensional ou uma matriz de transporte. Lin Lin caminhou em frente ao quadro branco no laboratório e desenhou duas linhas. As duas linhas representam dois mundos paralelos. Como ela explicou, Lin Lin também desenhou um círculo entre as duas linhas, e este círculo representa um pequeno universo. Universo pequeno? Super Saiyajin? Jiang Shen tinha uma expressão estranha no rosto. A professora Lin Lin ignorou o fato de que a atenção de Jiang Shen se desviou por um momento enquanto ela movia o nariz e dava um tapa no círculo. Você se refere a isso como dimensão de armazenamento, mas será que é apenas uma mochila prática? Então o que é? Jiang Shen ergueu as sobrancelhas. Eu já disse, ela encarou Jiang Shen com entusiasmo, é um universo pequeno ou uma subdimensão. Fica fora do universo macro, paralelo a todas as linhas do tempo, mas seria infinitamente fechado a todas as linhas do tempo. Teoricamente, não é possível transportar massa para o universo pequeno, mas você poderia. Embora as teorias atuais não consigam explicar sua habilidade, podemos tirar vantagem disso. Aproveitar isso. Jiang Shen murmurou para si mesmo, imerso em pensamentos. Então, pegou outra caixa de pudim de manga da dimensão de armazenamento. Isso mesmo, a pulseira pode emitir continuamente ondas de partículas de Klein de frequência especial para interferir no reconhecimento da coordenada quadridimensional pela sua pulseira interdimensional. É como adicionar um programa secreto no software do computador. Ao alterar a coordenada quadridimensional,
Os objetos que estão sendo retirados apareceriam nesta placa circular, em vez de na frente da pessoa que usa a pulseira. Ah! Pudim. Luzes verdes brilharam na placa circular enquanto as partículas de Klein na dimensão vibravam ritmicamente. Assim como a pistola anterior, o pudim de manga não apareceu em sua mão, mas sim no prato. Jiang Shen tentou guardar o pudim de manga, mas não houve reação alguma. A matriz de transporte parecia ser unidirecional, ela só podia enviar itens para Kai e não ao contrário. Os olhos de Lin Lin brilharam quando ela pegou o pudim no prato redondo com um sorriso no rosto. Ela o esfregou alegremente no rosto. Enquanto eu usar esta pulseira, as coisas que eu tirar da dimensão de armazenamento aparecerão nesta placa de circulação? Mesmo se eu estivesse no mundo moderno. Jiang Shen ficou animado com a ideia. Se fosse esse o caso, ele não precisaria correr incansavelmente de um lado para o outro. Ele só precisaria usar a pulseira e ficar no armazém do mundo moderno, jogar todos os suprimentos na dimensão de armazenamento antes de retirá-los. É isso mesmo. Lin Lin colocou as mãos na cintura enquanto ria orgulhosamente. Ah! Isso é incrível. Lin Lin, você me ajudou tanto. Jiang Shen, emocionado, agarrou os ombros de Lin Lin, abraçou e girou. Uá! O que? O que você está fazendo? O rosto de Lin Lin ficou vermelho instantaneamente. Vapor começou a sair de sua cabeça e seus membros se moveram distraidamente no ar. Jiang Shen também percebeu que sua ação foi um pouco exagerada e a colocou no chão imediatamente. Ah, desculpe. Ai. Eu estava muito animado. Jiang Shen forçou uma risada enquanto coçava a cabeça envergonhado enquanto olhava para Lin Lin com o rosto tão vermelho quanto uma maçã madura. Lin Lin sibilou algumas vezes, especialmente diferente dela, mas não disse nada. Em vez disso, pegou as 2 caixas de pudim que conseguiu com Jiang Shen e saiu correndo porta fora, com a cabeça enterrada. Quando ela passou por Jiang Shen, ele percebeu que o tom vermelho se estendia da orelha até o pescoço. Jiang Shen parou por um momento. Humanos digitais também podem curar. Um ouro post-apocalíptico capítulo 339. Retorno a Xiangjiang. Lin Lin enfiou caixas de pudim na geladeira da cozinha antes de voltar para o quarto. A expressão em seu rosto parecia sugerir que ela ainda não havia perdoado Jiang Shen completamente por sua atitude. Ao entrar, não disse nada, apenas empurrou Jiang Shen para fora do quarto com seus 2 braços finos e fechou a porta. Jiang Shen encarou a porta fechada, sabendo que estava errado. No entanto, tudo o que fez foi coçar o nariz, sem jeito, pois não sabia o que dizer para se desculpar. Jiang Shen admitiu que, apesar de não ter processado sua ação mentalmente, o ato que cometeu foi um exagero para uma garota. Mas ele não esperava que ela reagisse de forma tão dramática. Depois de refletir um pouco, Jiang Shen suspirou e desistiu da ideia de se explicar. Em vez disso, foi para o seu quarto. Na pior das hipóteses, ele teria que levar mais algumas caixas de pudim para ela na próxima vez. Sabor manga. Jiang Shen deitou-se na cama e murmurou para si mesmo antes de fechar os olhos e começar a viagem interdimensional. Quando ele abriu os olhos novamente, ele estava no mundo moderno. Ele levantou a mão e pressionou o cristal do tamanho de um grão na pulseira enquanto a luz verde escura se apagava imediatamente. Ele jogou a pulseira na dimensão de armazenamento e então verificou as horas no celular. Estava ficando tarde, já era meia-noite. Ele esfregou os olhos cansados, puxou os lençóis e dormiu até de manhã. Ponto. Na manhã seguinte, Jiang Shen fez o check-out do hotel antes de chegar ao aeroporto próximo, de mãos vazias. Ele embarcou em um avião de Melbourne para Xiangjiang. O ingresso foi reservado há 3 dias. Como ainda havia licitação para o canteiro de obras e o empréstimo a ser pago, Jiang Shen teve que ir a Xiangjiang antes de retornar a Xin. Já era abril, e o contrato com a Dalmer Corporation estava quase no fim. Embora o sistema de direção inteligente tenha sido concluído por Yao Yao em 2 horas, para evitar qualquer comoção, Jiang Shen não entregou o pendrive e o chip para Carmen Rothschild. Nesta viagem a Xiangjiang, Jiang Shen planejava fornecer o programa Carmen. 1 bilhão em 2 horas. Nem é preciso dizer que Yao Yao era a maior mina de ouro do deserto. Depois de horas de voo, com o anúncio gentil do comissário de bordo, Jiang Shen acordou de seu cochilo e desceu do avião. No portão do aeroporto, Jiang Shen viu figura impressionante à distância. Foi Xia Xiu. Antes de retornar a Xiangjiang, Jiang Shen enviou uma mensagem para Xia Xiu,
pedindo que ela o buscasse se fosse conveniente. Com um sorriso no rosto, Jiang Shen caminhou diretamente em sua direção. Você finalmente voltou. Embora seu rosto estivesse inexpressivo, Jiang Shen ainda conseguia ler o sentimento de culpa em seus olhos. Ele conhecia seu afeto desde o início e, portanto, obviamente entendia o significado por trás de suas palavras. No entanto, assim como antes, ele apenas riu e evitou a pergunta. Não te vejo há 2 meses. Você perdeu peso. Xia Xilu revirou os olhos para Jiang Shen, não respondeu e, em vez disso, abriu a porta do Maybach. O carro era anteriormente de Jiang Shen, mas ele deixou a chave para Aesa, que estava protegendo Xia Xilu em Xiangjiang antes de deixar o país. Depois de confirmar que Xia Xilu estava seguro, Aesa deixou a chave do carro para Xia Xilu, seguindo as instruções de Jiang Shen. Agora, o carro se tornou o meio de transporte de Xia Xilu. No banco do passageiro, Jiang Shen olhou para Xia Xilu, que estava penteando o cabelo para o lado enquanto ligava o carro. Você gostou? Jiang Shen perguntou abruptamente. Os olhos de Xia Xilu ficaram vermelhos instantaneamente. Ela pisou no acelerador enquanto o carro avançava em disparada pela barreira. A série de ações quase matou Jiang Shen de susto. O que? O que você está dizendo? Ela rapidamente recuperou o controle da direção, mas o tom avermelhado subiu da base do pescoço até a ponta das orelhas. A voz de Xia Xilu também estava apática, e seu tom, uniforme. Ain, eu. Estou perguntando se você gostou do carro. O peito pulsando começou a voltar ao normal. A calma Xia Xilu virou a cabeça e lançou um olhar furioso para Jiang Shen antes de retornar ao seu estado inexpressivo. Parecia que ela estava com raiva. Estou falando sério. Se você gostar, eu te dou de presente, disse Jiang Shen baixinho. Não precisa, eu mesma posso pagar. Xia Xilu cerrou os dentes ao ouvir um som agudo. Ela não sabia por que estava tão brava. Mas havia uma coisa da qual tinha certeza, aquele cara definitivamente não era tão educado quanto ela pensava. Não, ele era um pervertido. Ela descobriu como isso acontecia ao conviver com Aesa. Por causa de sua figura delicada, embora seu rosto parecesse jovem, ela sempre achou que Aesa tinha mais de 18 anos. Até que um dia elas conversaram sobre idade, e ela finalmente descobriu a verdadeira idade de Aesa. Mas esse não era o ponto. Quando ela perguntou se Jiang Shen tinha feito alguma coisa com ela, Aesa olhou para ela inocentemente e disse com uma voz casual, nós fizemos sexo. Fez sexo. Xia Xilu não conseguiu reagir a princípio, mas então aquilo a atingiu como um raio. Ela apenas se lembrou de que estava completamente atordoada. Ela achava que Jiang Shen era o tipo de pessoa que sempre seria respeitoso com as garotas, mas nunca teria habilidade para interagir com elas. No entanto, ele era, na verdade, um pervertido que fez isso com sua própria guarda-costas, uma garota com menos de 18 anos. Mas a reação de Xia Xilu foi típica, pois Aesa disse a Xia Xilu com uma cara séria. Era normal que as pessoas se casassem aos 13 anos. Especialmente em uma época de conflitos, a idade poderia ser ainda menor. Além disso, ela havia expressado a Xia Xilu que sentia sua afeição por Jiang Shen e que não se importaria em compartilhar sua gentileza com ela. Talvez fosse algo comum aos olhos de Aesa, já que em seu país natal, a poligamia era comum. Mesmo que a Síria estivesse na fronteira da modernização entre os países do Oriente Médio, esse ponto não mudou em nada. Mas para Xia Xilu, que vivia no mundo moderno, era uma prática inaceitável. Quando ela ouviu que Aesa e Jiang Shen já tinham feito isso antes, ela ficou chocada. Depois, remorso, até mesmo desespero, antes de gradualmente se transformar em ódio. Todos os homens iriam para a cama quando tivessem dinheiro. Ela sentia como se tivesse acabado de passar por um término, embora seus sentimentos e o relacionamento só pudessem ser considerados uma paixão. Mas, independentemente disso, foi a primeira vez que ela se sentiu tão triste. Mas com os olhos puros e inocentes de Aesa, ela não conseguia impor o ódio, especialmente porque havia arriscado a vida para salvar a sua. E o que a fazia se sentir mais impotente era: ela ainda o amava. Se ela não amasse, nem ficaria triste com isso. Não sentiria ciúmes de ter outra mulher na sua frente, só precisaria ir embora. Se ela não amasse, não estaria aqui para buscá-lo. Ponto.
O carro parou em um apartamento moderno enquanto Chihiro habilmente estacionava o carro na garagem. Este lugar é minha casa, respondeu Chihiro concisamente e saiu do carro. Jiang Shen a seguiu enquanto caminhavam em direção ao elevador do apartamento. Ele teve que perguntar: Você não planeja me mandar para um hotel? Isso é muito problemático. Apenas more aqui. Chihiro balançou o cabelo, pois não percebeu quão explosivas suas palavras foram e apertou o botão do elevador. Jiang Shen ficou chocado. O quê? Você não gosta de mim? Os cantos da boca de Chihiro formaram uma bela curva enquanto ela olhava para Jiang Shen. Atordoado com o vislumbre de sua beleza, Jiang Shen não conseguiu reagir a tempo. Não, não. Chihiro ficou satisfeita com a expressão de Jiang Shen, e um sorriso surgiu em seus lábios, e disse: Então é isso. Desta vez você voltou a trabalhar. É mais fácil para nós trocarmos opiniões se morarmos juntos. Sem outras intenções. Jiang Shen achou que a última frase estava tentando encobrir algo. Enquanto eles falavam, o elevador chegou. Enquanto a porta se abria, ela só colocou um pé dentro do elevador. Jiang Shen olhou para Chihiro com olhos que diziam: O que você está esperando? Enquanto entrava no elevador se sentindo confuso. Ela já tinha se decidido, precisava agir proativamente. E se ele tivesse outra mulher? Ainda não é casado. Antes de se casar, tudo é válido. Portanto, ela vai conquistá-lo. A presença de Aiesa fazia-se sentir ameaçada. Ela não tinha sentimentos para se incomodar com a pergunta infantil de quem se confessou a quem primeiro. Chihiro decidiu arrastar Jiang Shen para o caminho certo e salvar a boa pessoa que, por engano, seguiu pelo caminho errado. Não precisa se enganar, era só para ela retribuir o favor que ele fez por salvá-la diversas vezes. Chihiro se confortou. Ponto. Nas Ilhas Pano, a milhares de quilômetros de distância, 2 navios de transporte e 2 navios de construção rumavam lentamente para a Ilha da Lua Nova. Para melhor proteger o meio ambiente local, Jiang Shen não optou por explodir o Recife para construir o porto, mas, em vez disso, decidiu construir uma plataforma marítima a 2 quilômetros da ilha. Lá, ele construiria um cais que conectaria a plataforma à terra firme. Quanto à plataforma marítima, ela será construída com uma barragem de água em arco de 3 quilômetros de extensão. 2 carros poderiam trafegar simultaneamente na barragem. Na extremidade oposta da barragem, será construído um gerador de energia elétrica por ondas de maré. Embora a profundidade próxima à ilha fosse um pouco rasa, as ondas contínuas compensaram. Isso não só resolveu o problema de conectar a plataforma terrestre à plataforma marítima, como também abasteceu a Ilha Lua Nova com energia elétrica. A plataforma marítima custou mais de $1 bilhão e chegou a superar o custo da base militar em 2 vezes, mas Jiang Shen ainda considerou o investimento valioso. A plataforma marítima e a construção da barragem foram contratadas por uma empresa chamada Wilson, enquanto a Momoda Thomas ficou responsável apenas pela conexão da barragem. Como esses projetos profissionais de construção marítima já excediam as capacidades de uma empresa de construção militar, Thomas sugeriu a ideia de trabalhar com outras empresas neste projeto. Os chefes de ambas as corporações estavam confusos sobre por que a Celestial gastaria tanto dinheiro para construir uma plataforma marítima. Normalmente, essa coisa era construída longe da costa, era meio inútil construí-la perto da ilha. Principalmente porque o pedido era para construí-la o maior possível. Eles se perguntavam qual seria a verdadeira intenção por trás do projeto. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 340. Chantagem. Como o projeto de construção era um assunto delicado, a construtora não perguntou mais sobre o uso da plataforma marítima. Após receber o pagamento inicial, enviou os navios para iniciar a construção. A plataforma marítima tinha o tamanho de 2 campos de futebol, com formato triangular. Se estivesse longe da costa, a dificuldade de construção seria inimaginável. Se fosse de aço comum, a maré do oceano desmembraria esse gigante. Mas, se fosse usado titânio, o custo da construção seria astronômico. No entanto, por estar em um mar raso, com 10 metros de profundidade, o processo de construção foi muito mais simples. Uma base de aço reforçado pôde ser inserida no fundo rochoso do oceano, tornando-o equivalente a uma ilha flutuante artificial. Os 4 navios estavam ancorados perto da Ilha da Lua Nova enquanto enviavam barcos para explorar os arredores. Ao mesmo tempo,
A embarcação da Companhia Comercial Celestial também arriou um barco e se aproximou das embarcações de construção. Após embarcarem na nave do Mamute, Ivan e Barkari encontraram Thomas. Após confirmarem os detalhes do projeto de construção, os três começaram a brincar no convés. Um ucraniano, um nigeriano e um australiano. Era como se estivessem em uma reunião das Nações Unidas. Ivan era o mais velho dos três e tinha mais a dizer. Ele se juntou ao exército soviético, então falou sobre as mudanças drásticas no leste europeu e a guerra civil na Ucrânia. Enquanto eles estavam tendo uma ótima conversa, 3 barcos de médio porte apareceram no horizonte junto com alguns sons agudos de buzinas. O que é isso? Ivan franziu a testa e tirou o binóculo do bolso, mas não conseguiu reconhecer a bandeira vermelha e azul. Barkari também não o reconheceu, pois estreitou os olhos e lançou alguns olhares severos. Thomas tinha mais conhecimento, pois o reconheceu imediatamente. É a bandeira do país F. Deveriam ser os barcos de pesca deles. Thomas ergueu as sobrancelhas ao sentir um leve pressentimento sinistro e caminhou até a ponta da embarcação. Os 3 barcos de pesca pararam ao lado do navio. Imediatamente, um asiático do sudeste, de pele amarela e camisa desabotoada, caminhou até o convés do navio e gritou algumas palavras incompreensíveis para Thomas. Embora Thomas reconhecesse a bandeira, ele não conhecia a língua F, pois teve que arrastar o tradutor do barco para lhe explicar. O que esse cara está dizendo? Ivan caminhou ao lado de Thomas com a testa franzida. O cidadão F viu outro estrangeiro saindo do barco e lançou um olhar severo para Ivan. Mas Ivan, nascido na Rússia, que já tinha visto mais buracos de bala do que pessoas, não teve medo e o encarou de volta. O cidadão F era alguém que se aproveitava dos fracos. Vendo que Ivan não recuava, ele inconscientemente quis voltar. Mas quando viu os outros 2 barcos de pesca se aproximando, recuperou a coragem, olhou para trás e começou a gritar em direção ao navio. Ele está dizendo que este é o território onde eles pescam. Nossos barcos de construção assustaram os peixes e eles estão pedindo indenização. Esses desgraçados sem vergonha, a construção atrasa toda vez que eles vêm aqui, praguejou Thomas. Barcos de pesca do país F. Mas este não é o território de Shin. Ivan franziu a testa. A ilha da Lua Nova ficava a 1.200 quilômetros de distância da ilha mais ao sul, a ilha MLL do país F. Portanto, não deveria haver disputas territoriais nesta área. Falando da lei, sim. Mas esses desgraçados nunca cumprem a lei. Mesmo que cagassem aqui antes, seria território de pesca deles, mesmo que fosse no seu quintal. É culpa do presidente idiota, xingou Thomas. Como ele estava no ramo da construção militar, apesar de ser um veterano, ainda havia fúria em sua atitude. Eram apenas os anos no ramo que haviam arredondado seus olhos. Ele sabia que não adiantava ficar com raiva. Se ele irritasse os nativos, não haveria como a construção continuar. Ele respirou fundo algumas vezes e acalmou suas emoções. Então, falando com o intérprete, começou a negociar com os pescadores. Mas Ivan, que estava ao lado, teve uma reação diferente. Esses macacos estavam ali para enganá-los. Suas sobrancelhas se arquearam e ele fez um sinal para Barkari. Barkari entendeu. Sorrindo, ele pulou no barco e rumou para a embarcação da Companhia Comercial Celestial. Agora teríamos que pedir ao governo Shin. Este é o território deles. Eles deveriam enviar seus guardas costeiros para cá e capturar esses macacos que pedem bananas. Depois, transferi-los de volta para seu país de origem. Mas, mesmo assim, eles seriam libertados quase imediatamente pelo governo, disse Thomas, furioso. Governo Shin? Por que precisamos perguntar a eles? Ivan estreitou os olhos enquanto olhava para o macaco de F. Thomas parou por um momento enquanto olhava para Ivan, confuso. Ivan pegou um celular. Ele não ligou para Zhang Yaping, mas para outro número. Minor Jiangxin. Ponto. O interior era decorado com elegância. O papel de parede em cores quentes certamente transmitia uma sensação de paz. A variedade de eletrodomésticos completava o ambiente com conforto e beleza. Só pela aparência, o proprietário do apartamento sabia aproveitar a vida. Depois de tirar os sapatos na porta, Jiang Xin examinou as decorações e perguntou a Xia Xiu com indiferença. Você ainda está alugando? Por que você não compra uma casa? A empresa acabou de pagar dividendos no mês passado. Não tem como você não ter dinheiro, certo? Jiang Shen ficou confuso.
A Futuri Technology realizou sua Assembleia Geral de Acionistas em março, embora haja apenas 2 acionistas, e pagou os $4 bilhões em dividendos. Chia Shield detinha 1% da Futuri Internacional. Como era tributada em Xin, ela praticamente não pagava imposto de renda. Ela tinha pelo menos os $40 milhões em sua conta poupança. Acho que você não vai morar aqui por muito tempo. Ela tirou os sapatos e, com os pés cobertos por meias pretas, calçou chinelos. Jiang Shen, observando de lado, engoliu em seco por reflexo e não entendeu o significado mais profundo das palavras de Xia Xiu. Sinta-se à vontade para sentar, vou lhe servir um copo de água. Além disso, onde está sua bagagem? Xia Xiu olhou para as mãos vazias de Jiang Shen enquanto perguntava confusa. Palma na cara. Ele deveria ter trazido a bagagem do depósito no banheiro do aeroporto. Claro, Jiang Shen tinha bagagem, mas ele não podia dizer a Xia Xiu que ela estava em sua dimensão de armazenamento. Ah, prefiro comprar localmente. Jiang Shen teve que inventar uma história. As delicadas sobrancelhas de Xiao Xiu se ergueram. Que desperdício. Tudo bem, vou te levar para Kaohsiung hoje à noite. Pelo menos compre alguns conjuntos de roupa e trajes formais para reuniões profissionais. São necessários para um profissional de negócios. Ok, como você quiser. Suspiro, ele deveria ter insistido em ficar em um hotel. Claro, ele trouxe tudo consigo, mas era inconveniente mostrar tudo na frente de Xia Xiu. Devido ao demônio controlar sua mente por apenas um momento, ele concordou em morar na casa de Xia Xiu, o que o levou a ter que comprar tudo de novo. Não que ele se importasse com dinheiro, era porque ele odiava problemas. Jiang Shen observou Xia Xiu entrar na cozinha. Sentiu-se aliviado e afundou-se no sofá. Um leve aroma circulou na ponta do seu nariz. Era o cheiro de Xia Xiu. Era um aroma suave, com um toque de lírio. Deixou Jiang Shen com sede. Devia ser coisa dos hormônios que o estavam colocando em apuros. Pouco tempo depois, Xia Xiu trouxe um copo de água da cozinha e entregou a água morna para Jiang Shen. Jiang Shen imediatamente bebeu todo o copo para suprimir os sentimentos estranhos em sua mente. Você está com tanta sede assim? Quer outra xícara? Ai, não precisa. Xia Xiu assentiu, sentou-se ao lado de Jiang Shen e pegou uma pilha de documentos que estavam sobre a mesa. Estas são as informações sobre os licitantes. Mas, ao mesmo tempo, o telefone de Jiang Shen começou a tocar. Desculpe, deixe-me atender uma ligação. Enquanto Jiang Shen falava, ele caminhou até a janela e pegou seu telefone. Ivan? Aconteceu alguma coisa na base militar da Ilha da Lua Nova. Ele olhou para o nome e atendeu. Olá. Chefe, cidadãos do país F estão causando problemas no território oceânico perto da Ilha da Lua Nova. Disseram que nossa construção interferiu na pesca deles. Pescadores do país F. Ao ouvir a explicação de Ivan, Jiang Shen primeiro hesitou por um instante. Ficou tão irritado que começou a rir. Porra, já estou insatisfeito com eles. Agora querem se aproveitar de mim? Tenho que pagar até para construir no meu quintal. Você está pedindo minha permissão para isso. Piratas invadiram nosso território. Diga-me o que a guarda costeira deve fazer. Não me procure se não puder cuidar disso direito. Ponto. Após receber a confirmação do chefe, um sorriso malicioso surgiu no rosto de Ivan. A careta estava misturada com emoção enquanto ele esperava que o chefe dissesse isso. Sim. Comandante. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 341. Pescadores. São piratas. Depois que Ivan desligou o telefone, ele pegou a pistola presa à cintura e a carregou. Sua ação fez Thomas pular e imediatamente bloqueou o russo. Você está louco? Se sua ação for filmada, eles certamente aproveitarão a oportunidade para te dar um golpe. Thomas, que frequentemente conduzia obras com companhias A, sabia que, mesmo que esses pescadores parecessem tolos, eram extremamente astutos. Se filmassem Ivan sacando a arma, voltariam e fariam alguns furos em seu próprio barco. Ele sabia que, sem pagar, a construção não poderia continuar. O pior é que as ações desses pescadores receberam o apoio do governo F e o governo deles também primeiro pagaria pelos danos e depois os ajudaria com o processo internacional. Golpe. Ivan zombou com desprezo e mirou no peito dos macacos. O cidadão do interior ficou assustado a princípio, mas depois ficou em êxtase e correu para dentro para pegar sua câmera. Ao ver isso,
Thomas, derrotado, largou a mão que segurava o braço de Ivan e bateu com a mão no corrimão do convés. Droga. Pronto. Vou pedir ao seu chefe que estenda o prazo de construção. Não podemos realizar nenhuma obra com a interferência deles. Ivan ignorou a reclamação de Thomas e olhou para o tradutor ao lado. Diga a eles para saírem do território Shin em 1 minuto. Este lugar não aceita piratas. Piratas? São pescadores. O tradutor fez uma pausa enquanto tentava corrigir Ivan. O chefe disse que eles são piratas. Então eles são piratas. Ivan levantou a pistola e disse sem emoção. Ao ver que Ivan começou a contagem regressiva, o tradutor cerrou os dentes e traduziu sua mensagem para os pescadores no barco de pesca. Os pescadores ficaram imediatamente furiosos. Foda-se. Você nos ameaça com uma arma. Acha que estamos com medo? Eles apostaram no fato de que os países vizinhos se importavam com suas próprias penas e não atirariam. Quem você está tentando assustar apontando para as pessoas em vez do barco? Quanto a ser pirata, isso é ainda mais besteira. Sem uma única arma, quem acreditaria nisso? O cidadão do interior não recuou e agiu de forma ainda mais imprudente. Ele não só estava zombando de Ivan, como também mijou na direção deles. Meio minuto se passou, 5 barcos emergiram à distância. No topo deles, soldados totalmente equipados. Embora não usassem esqueletos cinéticos, os rifles que portavam pertenciam ao século 22. 60. A última palavra em russo saiu de seus lábios rachados. O tempo acabou. Thomas pensou que, sem jeito, abaixaria a arma ou atiraria na água ou no barco, mas o russo apertou o gatilho apontando para o peito do macaco. Isso mesmo, foi o peito. Não as mãos ou as pernas. Bang! Sangue começou a espirrar e manchou instantaneamente as roupas do macaco. Ele cambaleou e caiu no convés. Seus olhos se arregalaram enquanto ele olhava para o próprio peito, incrédulo. Ele queria gritar, mas só saía sangue tossindo. Corram! Eles estão matando pessoas. Corra! Corra! O murmúrio misturado aos gritos se espalhou pelo mar. Um pescador saiu rapidamente de dentro do barco e arrastou o companheiro ferido para dentro. Os 3 barcos de pesca aceleraram a velocidade máxima enquanto fugiam em direção ao país F. Thomas olhou fixamente para Ivan. Você o matou? Matei um pirata, acrescentou Ivan, enquanto disparava mais alguns tiros contra os barcos de pesca que se viravam. Embora não tenha atingido ninguém, os pescadores gritaram de medo. Embora não entendesse, ele conseguia ouvir o medo em suas vozes. Não havia retorno depois que ele disparasse o primeiro tiro. Se alguém escapasse, seria testemunha no tribunal. Como ele matou uma pessoa, teria que deixar todos ali, no fundo do abismo. Talvez Jiang Shen não tivesse esse tipo de consciência, mas Ivan tinha. Na linha de frente em Oesk, ele lutou cara a cara com o exército russo. Porque ele teria medo do país F. Os lábios de Thomas se contraíram, mas então ele suspirou derrotado e deu de ombros. Tudo bem. Isso foi lindo, eu queria fazer isso há muito tempo. Questões territoriais não existem para negociações, apenas para guerra. Ivan zombou e usou uma citação famosa. Isso mesmo, mas às vezes, nos negócios, temos que aprender a fazer concessões para evitar uma perda maior. Mas meu chefe me disse que não somos empresários. Ivan sorriu. Mas um exército. Thomas ficou chocado, mas depois suspirou. Então você tem um chefe interessante. Vou treinar minha tripulação novamente. Eles não viram nada hoje. Obrigado. Ivan olhou nos olhos e disse sinceramente. Para a escória que causou problemas. Só o sangue lhes ensinaria a humilhação e o temor. Se você der um passo para trás, eles interpretarão sua misericórdia como fraqueza e darão 10 passos para frente. Ivan embarcou no barco rápido e comandou pessoalmente a caça aos piratas. Atenção, todos os barcos. Atenção, todos os barcos. 3 barcos piratas estão fugindo em direção noroeste. Eles carregam armas a bordo. Atirem à vontade. Repito. Atirem à vontade. Entendido. A guarda costeira, em lanchas rápidas, imediatamente se moveu na direção dos 3 barcos de pesca e disparou seus rifles. Uma série de buracos de bala foram deixados no casco do barco. Os pescadores finalmente perceberam que estavam mexendo com o grupo errado de pessoas, pois estavam apenas implorando para que crescessem um par de asas e escapassem para salvar suas vidas até a fronteira.
Os barcos rápidos não pediram que se rendessem, pois os tratavam como piratas. Em termos de velocidade, o barco de pesca não era tão rápido quanto o barco rápido. Os barcos rápidos dispararam contra os motores dos barcos de pesca simultaneamente, e não demorou muito para que seus motores explodissem. Sob o manto de fogo, os pescadores do país F se esconderam dentro do barco. Xingavam os estrangeiros em seu dialeto sobre como eles não seguiam as regras, enquanto gritavam pelo rádio pedindo ajuda à guarda costeira. Como estavam em águas profundas de Shin, mesmo que a guarda costeira invadisse a fronteira, ainda levaria algum tempo. De repente, os tiros cessaram. Assim que esses macacos pensaram que seu povo havia chegado, alguns sons de tinidos foram transmitidos de fora do barco. Os barcos Shin se aproximaram deles e jogaram algumas coisas dentro. O capitão ajustou o chapéu e espiou cuidadosamente o convés pela janela. Ao avistar alguns fuzis de assalto CRM no convés, ele primeiro parou por um momento antes de sua expressão mudar drasticamente. Os dois barcos velozes que atiravam armas nos barcos de pesca se afastaram rapidamente, enquanto os outros três pararam a 30 metros de distância. Os soldados com coletes à prova de balas estavam deitados no convés, e um soldado segurava um lançador de foguetes AT-4 no braço. Número dólar por cento dólar. O capitão correu para salvar a vida, para fora do barco, e ajoelhou-se no chão, apavorado. Com os olhos marejados de lágrimas, implorou por misericórdia. Mas infelizmente ninguém o entendeu e não pretendiam poupar os invasores. O soldado apontou para o barco de pesca e apertou o gatilho. 13 RPGs dispararam de 3 direções diferentes contra os 3 barcos de pesca. A explosão iluminou o céu com um vermelho vibrante. A guarda costeira do país F estava a caminho, ao longe. Os soldados nas lanchas rápidas seguiram as instruções de Ivan e dispararam algumas vezes contra o próprio barco, criando alguns buracos de bala. Os soldados jogaram fora o lançador de foguetes AT-4 de uso único e retiraram o lançador de foguetes Piton, mais avançado, que estava na lateral. Todos recarregaram seus pentes e se prepararam para a batalha. Sob o comando de Ivan, os 5 barcos rápidos se aproximaram dos navios da guarda costeira do país. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 342. Como eu esqueci disso? Jiang Xin colocou o telefone de volta no bolso e voltou para a sala de estar. Quem acabou de ligar? Ah, uma amiga, respondeu Jiang Xin com indiferença e sentou-se novamente ao lado dela. Vendo que Jiang Xin não pretendia explicar, Xia Xiu apenas olhou para ele com desconfiança antes de parar de insistir na pergunta e pegar os documentos sobre a mesa. Ela pigarreou e fez uma cara séria antes de começar a explicar os documentos para Jiang Xin. Os documentos em papel contêm informações sobre os licitantes, principalmente sobre as especificações e o preço do lance. Quanto ao projeto de design e a visualização do projeto, estão todos no meu computador, e podemos dar uma olhada mais tarde. Mas antes de começarmos, posso lhe fazer uma pergunta? Claro. Jiang Xin riu. Se fosse uma pergunta que ele pudesse responder, ele responderia com a palma da mão na testa. Se não fosse apropriado que ela soubesse agora, ele permaneceria em silêncio. A Future Technology tem boa rentabilidade atualmente. Conseguimos dar os primeiros passos no mercado online, porque de repente expandimos para o mercado imobiliário turístico. Xia Xiu empurrou os óculos para cima e perguntou em voz baixa. Da perspectiva de um investidor, a Future Technology tem um futuro brilhante. Seu retorno seria muito maior do que construir infraestrutura em um pequeno país do Pacífico para revitalizar a indústria do turismo local. Como acredito no futuro do turismo nas Ilhas Panu, bem como na perspectiva de crescimento de Xin, o plano de Xin de pagar parcialmente com empreendimentos terrestres e marítimos também atende aos meus interesses. Para construções como a expansão de aeroportos, estradas e hospitais, como esses projetos não eram sem fins lucrativos, o governo de Xin não obrigaria Jiang Xin a trabalhar de graça. Como o governo de Xin não tinha dinheiro e não conseguia obter empréstimos de bancos internacionais, só podia reembolsar Jiang Xin na forma de direitos de desenvolvimento de terras e oceanos. Considerando que, uma vez construída a infraestrutura, o preço da terra se valorizaria substancialmente, o governo Xin não queria que Jiang Xin trabalhasse de graça. Do ponto de vista empresarial, havia muito a ganhar, só que... Mas vale a pena assumir bilhões em dívidas para esses projetos de alto risco que não gerariam lucro em um curto período? Neste momento,
A Future Technology está trabalhando arduamente para expandir seu mercado global. Ela está em uma fase de rápido crescimento. A criação de subsidiárias e aquisição de talentos exigem recursos financeiros. Se o fluxo de caixa for interrompido, as consequências serão graves. Ela olhou para Jiang Shen com uma expressão severa e lhe fez uma pergunta difícil de responder. Era um problema. Foi bastante constrangedor, pois Xia Xiu era quem cuidava da empresa para ele. Sem contar a operação atual, ele nem conseguiu conhecer todos os membros do conselho, como presidente. Embora já tivessem bebido juntos antes, depois de tanto tempo, ele quase esqueceu os nomes de todos. Claro, Jiang Shen não era o culpado por sua memória curta, afinal ele era um homem que vivia em dois mundos. Ao ouvir a pergunta, ele coçou o queixo e começou a deliberar. Quanto a Future Technology precisa para expandir sua operação? Atualmente, a empresa está em processo de criação de subsidiárias na Austrália, América do Norte, Europa, Rússia e Sudeste Asiático. Isso inclui a construção da sede da subsidiária e a contratação e treinamento de funcionários, com um custo estimado de 800 milhões de dólares. 800 milhões de dólares? Não é muito. Jiang Shen ergueu as sobrancelhas. Ao ver que o presidente da empresa não tinha noção de dinheiro, Xia Xiu ficou irritado e começou a educar Jiang Shen sobre os fundamentos. Somos uma empresa de tecnologia e a maior parte da nossa receita é atribuída ao Future 1.0 e a menor nova era. Embora tenhamos conquistado uma vantagem absoluta em termos de capacidade técnica, com a rápida evolução tecnológica, ninguém pode garantir que conseguiremos manter a vantagem tecnológica. Imagine se um produto substituto para o Future 1.0 fosse lançado no mercado. Mesmo que ele só pudesse executar uma das funções que oferecemos atualmente, como hardware acelerado, economia de bateria ou controle inteligente, e mesmo que fosse inferior ao Future 1.0 se fosse gratuito, as pessoas ainda estariam dispostas a pagar pelo nosso serviço VIP. Nesse momento, teríamos que reduzir nossa taxa VIP ou até mesmo transformar o serviço pago em gratuito. Se perdermos o Futuro 1.0 como canal de receita, sem exagero, a tecnologia do futuro pode deixar de ser lucrativa e se tornar deficitária. Xia Xiu alertou Jiang Shen com severidade. O motivo pelo qual ela disse tanto foi para que Jiang Shen não ficasse cego pela alta lucratividade atual da Future Technology e assinasse um acordo multibilionário sem processar as coisas em sua cabeça. Sem dúvida, do ponto de vista da expansão da empresa, Xia Xiu tinha a visão correta. Mas Jiang Shen enxergava mais longe do que ela, já que sua perspectiva não se limitava à pequena Future Technology. Canal de receita. Eu cuido disso, você pode cuidar da operação. Jiang Shen segurou o queixo enquanto respondia vagamente. Embora a realidade virtual não existisse, ela ainda permanecia na fase de detecção de movimento corporal e replicação visual. Por exemplo, uma câmera capturava a ação do usuário antes de transmiti-la ao jogo. Os óculos de realidade virtual a exibiam como uma imagem tridimensional na frente do usuário. Era incomparável a realidade virtual do século 22, que conectava diretamente o jogo ao nervo na nuca da pessoa. Enquanto você estivesse deitado na caixa de metal, toda a cabeça e os músculos do corpo estariam adormecidos, mas a consciência da pessoa apareceria no mundo virtual. Sem a necessidade de funções mecânicas, como vibrações, para imitar sensações reais, os sentidos eram simulados diretamente no cérebro. Não havia necessidade de uma tela, pois seria desnecessário formar uma imagem na córnea. Os equipamentos de realidade virtual do século 22 se conectariam diretamente ao nervo. Naquela época, fechar os olhos e jogar não seria mais um sonho. Só que a diferença tecnológica era drástica demais. O próprio Jiang Shen não tinha certeza se deveria usar o elevador espacial ou o capacete de realidade virtual. Ok, então não vou perguntar mais nada sobre isso. Mas, como presidente, você deve estar ciente das operações da empresa. Ah, não se preocupe. Jiang Shen riu confiantemente. Engraçado, havia tantas coisas maravilhosas no apocalipse que não havia a necessidade de se preocupar com dinheiro. Mas ele deveria pensar cuidadosamente sobre o próximo produto lucrativo. Talvez devesse pedir a Yao Yao do Yongkang para criar um novo software? Mas ele ainda não tinha nenhuma ideia. Havia inteligência artificial, economia de bateria, jogo para celular, o que mais faltava nos smartphones. Quando ele estava distraído,
Viu uma caixa vermelha embaixo da mesa. O que é aquilo? Jiang Shen curiosamente pegou a caixa do tamanho de um biscoito, mas Xia Xi o pulou como se tivessem pisado em seu rabo. Ela arrancou a caixa da mão de Jiang Shen e, com o rosto furioso, escondeu a caixa atrás das costas. Mas quanto mais ela tentava esconder, mais curioso Jiang Shen ficava. O que deixava a bela e reservada montanha de gelo envergonhada daquele jeito? Poderia ser. Ao pensar nisso, Jiang Shen olhou para Xia Xiu com um olhar lascivo. Ele estreitou os olhos. Ele era o único culpado por ser tão pervertido, já que não conseguia relacionar nada com as coisas sensuais da vida. Nem preciso dizer que mulheres são criaturas sensíveis. Ao ver o sorriso anormal de Jiang Shen, Xia Xiu hesitou por um instante antes de perceber. Tire a cabeça da sarjeta. É chá para emagrecer. Chá para emagrecer. Xia Xiu, envergonhada, jogou a caixa no colo de Jiang Shen. O tom vermelho fez com que todo o seu pescoço ficasse vermelho e ela cerrasse os dentes de raiva. Esse desgraçado, o que ele está pensando? Droga. Chá para emagrecer? Mas você não está nem um pouco gordo. Jiang Shen olhou para Xia Xiu, confuso. Sua cintura e pernas eram finas, perda de peso. Ela deveria ganhar algum peso. Espere, chá para emagrecer. Jiang Shen pareceu ter entendido alguma coisa. Ele fechou os olhos e repetiu as palavras várias vezes. Mas Xia Xiu não notou a expressão estranha no rosto de Jiang Shen. Seu rosto frio foi completamente aquecido pela expressão corada. Ela enterrou a cabeça, sem falar. Ele disse que eu não sou gorda. Isso significa que ele está satisfeito com meu corpo. A imaginação de uma garota apaixonada era certamente selvagem. Mesmo uma garota como Xia Xiu, com que negativo, não conseguia escapar do destino. Bunda. Minha bunda ficou um pouco maior. Com o dedo girando a ponta do cabelo, ela usou o decibel que só ela conseguia ouvir. Mas enquanto falava, ela ficou atordoada. Porque ela lhe contou uma coisa tão embaraçosa. Com o rosto vermelho brilhante prestes a escorrer, Xia Xiu manteve a cabeça baixa, com medo de olhar para Jiang Shen. Entretanto, Jiang Shen nem percebeu quão estranha ela estava e nem ouviu murmurar. Para uma funcionária de escritório, que trabalhava longas horas sentada em uma cadeira, era normal que sua bunda ganhasse um pouco de volume. Mas Xia Xiu estava bem, já que era do tipo que podia ser levada pelo vento. Embora ainda fosse uma tendência feminina querer ser bonita, especialmente na frente de alguém que ela adorava. De repente, Jiang Shen bateu palmas e se levantou. Isso assustou Xia Xiu, cuja imaginação estava a mil. Ah! Agora me lembro. Porra, como eu esqueci disso. Devido à falta de conhecimento técnico, ele nunca levou o assunto a sério. Agora que ele pensou um pouco, essa coisa poderia gerar mais dinheiro do que qualquer software e geraria um fluxo estável de receita. Xia Xiu olhou para Jiang Shen perplexo enquanto ele ria histericamente. Ela ficou completamente perplexa. Ela não sabia o que tinha acontecido com ele. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 343. Uso criativo do fornecimento de nutrientes. Depois que ele saiu com as palavras "não voltarei esta noite", Jiang Shen correu ansiosamente para fora da porta e deixou Xia Xiu em completo choque. "Não vai voltar hoje à noite. Onde você vai dormir? Além disso, não dissemos que iríamos às compras hoje à noite?" Com um monte de perguntas na cabeça, Xia Xiu percebeu que era tarde demais para impedir Jiang Shen, pois ele estava prestes a bater a porta. Ela suspirou e apoiou a testa na mão. Quando ela sentiu a frieza em sua mão, ela fez uma pausa. Ela percebeu que estava completamente vermelha. Sem se importar se Xia Xiu tinha alguma reserva quanto à sua partida rápida, Jiang Shen correu para um hotel próximo. Ignorou o olhar estranho do concierge e correu para o elevador com a chave. Depois de trancar a porta, ele deitou-se na cama antes de retornar ao Apocalipse e encontrou Sun Jiao enquanto ele começava a explicar suas intenções. Suprimento de nutrientes. Sun Jiao olhou para Jiang Shen com a respiração ofegante. Ela estava confusa. Vocês não têm bastante comida do outro lado? Por que precisariam disso? Qualquer pessoa com opções não escolheria beber o suprimento de nutrientes de sabor horrível do deserto. As refeições na mansão incluíam vegetais frescos e carne congelada todos os dias. Em toda a base de Fishbone, apenas escravos e cidadãos inferiores bebiam aquilo. Ajudar as pessoas a perder peso. Ah, não, é para lucrar, disse Jiang Shen,
Animado. Perder peso. Song Jiao estava cheio de dúvidas. Quase não havia pessoas gordas no apocalipse. Era uma sorte ter o estômago cheio, para começo de conversa, e muito menos ter excesso de comida. Então perder peso era um conceito interessante para Song Jiao. É difícil explicar. Tem um conversor orgânico na base, né? Você pode me levar para eu dar uma olhada? Embora estivesse cética sobre os benefícios do líquido de gosto horrível, considerando o quão ansioso Jiang Shen parecia, ela não teve escolha a não ser levá-la ao depósito da base Fishbone. Segundo Song Jiao, o conversor orgânico não estava armazenado junto com a comida, mas sim com o aço e o concreto. Eles passaram pela estátua da Garra da Morte e chegaram ao armazém não muito longe do centro comunitário. Eles empurraram o armazém e o cheiro pungente de dessicante de água soprou em seus rostos. Uma caldeira de cilindro de gás estava no canto do armazém, junto com um monte de frutas verdes. Havia alguns fios conectados ao conversor orgânico, parecendo uma versão ampliada de um espremedor. A razão pela qual os pobres eram tão magros no apocalipse era principalmente por causa da caldeira de suprimento de nutrientes ironicamente desnutrida. Carne e frutas mutantes eram despejadas dentro do dispositivo. Quando ligada, a membrana de partículas separava proteínas, açúcar, gordura e vitaminas que poderiam ser absorvidas pelo corpo humano. Essas partículas eram transformadas em alimentos líquidos que poderiam ser absorvidos por humanos. Jiang Shen fungou quando um cheiro estranho invadiu suas narinas. Ele olhou com a testa franzida para a caldeira. Este é o conversor orgânico. Isso mesmo. Song Jiao assentiu, inclinou a cabeça e perguntou: tem certeza de que as pessoas se interessariam se você trouxesse essa coisa para um outro lado? Definitivamente não é isso. Tem algo com cheiro estranho. O suprimento de nutrientes criado por isso é realmente potável. É assim que funciona o conversor orgânico. O cheiro estranho é causado pelo conteúdo filtrado, como as substâncias tóxicas. Portanto, esta área não pode armazenar alimentos. Caso contrário, todo o conteúdo da sala seria contaminado, disse Song Jiao, frustrado. Jiang Shen acenou com a cabeça para sinalizar sua compreensão e então olhou para as frutas ao lado. Esta é uma fruta mutante. A vaca de duas cabeças adora comê-la. Devido ao alto teor de ácido oxálico, os humanos não podem consumi-la diretamente, mas não é um ingrediente ruim para se ter no suprimento de nutrientes. Combinada com uma pequena quantidade de carne mutante, pode produzir um suprimento de nutrientes de grau C, disse Song Jiao. Jiang Shen experimentou o suplemento nutricional de grau C uma vez. O gosto azedo não chegou nem perto de ser bom. Como produto, o sabor era certamente importante. Se acabasse com gosto de remédio, muitas pessoas não o comprariam. Depois de pensar por um momento, Jiang Shen perguntou: se usarmos carne fresca ou grãos, o suprimento de nutrientes produzido atingirá o nível A? Usar alimentos frescos para produzir nutrientes? Você está louco, disse Song Jiao, chocado. Com comida fresca, quem comeria isso? Uma pessoa comum faria isso. Eu não estou louco. Não fique batendo a mão na testa, me diga a resposta. Song Jiao colocou a mão no rosto e suspirou em derrota. Para ser sincero, embora eu nunca tenha tentado antes, provavelmente é possível. Para produzir um suprimento de nutrientes acima do grau B, não só são necessários ingredientes rigorosos, como também há uma alta exigência em relação ao equipamento de produção. Ouvi dizer que a cidade de Liuding tem o equipamento necessário para produzir um suprimento de nutrientes acima do grau B, mas nunca comprei isso antes. Além do sabor melhor, não consigo distinguir entre o grau C e grau E pode ser mais nutritivo. Quem sabe? Mesmo que seja um suprimento de nutrientes de grau S, o sabor não é tão bom quanto comida de verdade. Há um suprimento de nutrientes de grau S. Jiang Shen ficou chocado. Claro. O suprimento de nutrientes de grau S era o suprimento de nutrientes produzido antes da guerra. Ouvi dizer que era uma necessidade militar. Mas em tempos de paz, ninguém comia isso, disse Song Jiao. Onde você encontra o equipamento de produção para o fornecimento de nutrientes de grau S? Jiang Shen queria desesperadamente saber a resposta. Eu não sei. Mas os cientistas do abrigo antiaéreo deveriam saber. Jiang Shen bateu na cabeça. Como ele pôde se esquecer dos sobreviventes do abrigo nuclear no 27? Com tantos cientistas, alguns deviam saber.
Não havia necessidade de criar um suprimento de nutrientes de nível S. Ele poderia simplesmente criar sua própria versão personalizada. Com esse pensamento, Jiang Shen dirigiu-se imediatamente para a porta do armazém. Queria voar para o acampamento 27 imediatamente para cuidar daquilo. Ao ver Jiang Shen se dirigindo para a porta, Song Jiao parou e tentou convencê-lo a ficar. Hã? Você quer ir agora? Já está quase escuro. Por que não espera até amanhã? Quando ela disse isso, seu rosto sentiu uma sensação de queimação. Jiang Shen parou e viu a nuvem vermelha no belo rosto de Song Jiao. Ela obviamente sabia o significado das próprias palavras quando seu rosto encontrou o sorriso irônico dele. Ele abraçou a cintura de Song Jiao e soprou suavemente em seu ouvido. Então eu irei amanhã. Ponto. Na manhã seguinte, com 2 olheiras, Jiang Shen pegou o helicóptero para o acampamento 27. Quando desceu, procurou por Chulo, que estava trabalhando no centro de comando. Como as habilidades de todos os sobreviventes foram registradas e registradas, quando ela ouviu o propósito da viagem de Jiang Shen, Chulo rapidamente conseguiu selecionar algumas pessoas e as chamou ao escritório. Quando souberam que estavam sendo convidados a ver Jiang Shen, os sobreviventes ficaram em êxtase. Por quê? Não precisava perguntar. Devia ser porque suas habilidades seriam usadas para alguma coisa, provavelmente uma equipe de projeto. Embora não fosse ruim viver na superfície, não se comparava ao viver no abrigo nuclear. Quem não queria viver uma vida feliz com a família? Mesmo que as exigências de Jiang Shen fossem rigorosas, eles ainda aceitariam sem hesitar. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.